Antes do vídeo começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Antes de eu começar aqui a pregação, eu queria fazer uma oração. Pai, esta noite, Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse momento que tu me das aqui, Senhor, para eu pregar a tua palavra, Pai. No nome de Jesus, nesse momento eu me disponho diante de ti, diante do teu altar, Pai amado, para ser usado como teu instrumento e falar para esses jovens que estão aqui nessa noite e ouvir a tua palavra. No nome de Jesus, Senhor, que seja o teu Espírito falando, Senhor, através de mim. No nome de Jesus, amém. Olha, irmãos, a palavra de hoje, eu acredito e tenho fé em Deus que vai falar para o coração de muitos de vocês, porque Deus tratou muito comigo com esta palavra e eu quero e anelo que da mesma forma que Deus tratou comigo com essa palavra, trate também com você, porque isso aqui cambiou a minha vida, cambiou a minha visão sobre muitas coisas. Para começar, eu queria trazer um dado para a gente saber de onde que surge um probleminha. O tema da pregação de hoje é os processos de Deus. Dá glória. E a gente, eu vou trazer para vocês um dados com que a gente vai ver de onde vem certo problema. Em 2015, teve um estudo feito por uns científicos onde demonstrava que o nosso tempo médio de concentração passava de 12 segundos para 8 segundos. Ele caía, o nosso tempo médio de concentração. Isso em 2015. Hoje em dia, estima-se que esse número seja ainda menor. 10 segundos? 3, imagina. Eu não sei se já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. Que mexendo você no Insta ou qualquer dessas redes sociais que você mexe, você achou, você está passando os vídeos aí e achou algum vídeo que provavelmente era interessante para você. Mas quando você olha a duração, o que fala? Sei lá, dura 10 minutos. Fala, não, dura muito. Já aconteceu comigo. Um tema que era muito, quizás, no momento fez sentido para mim. Eu fiquei olhando lá, mas quando eu vi 10 minutos, eu não vou ficar 10 minutos aqui, eu vou continuar rolando. E qual é o problema disso? Isso é uma parte essencial no que esse estudo revela, porque a maior parte desse problema, o causante é a tecnologia. As condições para que está andando o mundo de hoje é a automação. Tudo está ficando automático, tudo está ficando muito mais rápido. A gente compra hoje um produto no Mercado Livre, amanhã chega em casa. A gente, antes para tirar um documento, sei lá, se tinha que demorar umas quantas semanas, não sei. Lá na Venezuela era assim. Aqui agora é rápido. E qual o problema disso, meu irmão? Que nós estamos acostumando à imediatez. Nós estamos nos acostumando às coisas rápidas. E a imediatez, as coisas rápidas, é um grande inimigo das coisas de Deus. Porque Deus trabalha através de processos. E muitas das vezes os processos são demorados. E essa é a palavra que eu queria trazer hoje para você. O texto principal está em Jó 23, versículo 8, do versículo 8 ao 12. É o seguinte, a gente muitos daqui conhecem a história de Jó. Eu acredito que de todos os exemplos que a gente tem de processo na Bíblia, o do Jó é um dos mais pesados que a gente tem, porque ele perdeu tudo, praticamente quase até perder a vida. Era a única coisa que ficou para ele, a vida. E no versículo, na passagem, nós lemos da seguinte forma, Jó 23, a partir do versículo 8, diz: se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como o ouro. E os meus pés seguirão as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele.
Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei, e escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Essas palavras, esse versículo que a gente acabou de ler, são as palavras de Jó em meio à tribulação que ele estava passando naquele momento. E provavelmente ele não, irmãos, jovens, nesse momento, o Jó, ele não tinha certeza do que ia acontecer com sua vida. Ele não sabia o que vinha depois desse versículo. Ele não tinha certeza que ia acontecer na sua vida. Só que acontece? Uma coisa ele tinha, confiança em Deus, em tudo o que ele tinha feito. Jó era uma pessoa reta, um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que tinha tudo o que precisava. Mas nós vamos ver mais para frente o porquê Deus permitiu tudo isso na vida dele. Eu acredito, vocês vão ver mais para frente da pregação, eu acredito que o principal objetivo de Deus permitir tudo aquilo na vida de Jó era aquela questão. Porque Jó faltava uma coisa nele, e vocês já vão ver. Por que são necessários os processos de Deus? Na nossa vida, para vocês terem uma ideia, tudo está composto por processos. Mesmo não sendo de Deus, para você fazer qualquer coisa, você tem que fazer uma série de passos. Isso é um processo. O que é um processo? Um processo te leva de um status para outro. Enquanto você faz alguma coisa, para você mudar de um status para outro, você tem que atravessar um processo. Marcos 4:31. Jesus fala do grau de mostarda, que sendo uma das sementes mais pequenas, ele se torna uma árvore que poderia ser ninho para os passarinhos, certo? Mas o que Jesus queria nos ensinar daquilo? Mesmo a semente de mostarda, não sei se vocês já viram uma semente de mostarda, mas é bem pequenininha. É uma das menores sementes. E a árvore dela, para quem não viu, a árvore dela pode crescer até, acho que é gigante. Quando ela cresce muito alto. Mas qual é o processo que ela tem que passar para ela chegar lá? O que Jesus queria nos ensinar com aquilo, que mesmo você sendo, a semente sendo pequena, o que ela pode gerar, as coisas grandes que ela pode gerar, sendo ela mesma pequena. Mas o que acontece? Ela tinha que passar por um processo, anos de crescimento. Os processos de Deus nas nossas vidas nos permitem elevar o nosso relacionamento com Deus e levar o nosso relacionamento com Ele para outro patamar. Nós vamos ver aqui no texto lido o que nós devemos fazer dentro do processo, quando a gente está dentro do processo. Porque o que acontece, irmãos? Tem muitas pessoas que provavelmente desejam ou almejam alguma coisa na sua vida e que já tem muitas coisas que já Deus decretou na sua vida. Tem muitas promessas que já Deus falou na sua vida. Mas você aceitou o processo? Você aceitou o processo de chegar lá onde você está, onde você quer chegar, onde a promessa, você vai receber a promessa? Uma das coisas que eu posso falar para você, porque eu sou testemunho disso, e esse momento aqui é testemunho disso, eu nunca me imaginei estar aqui. E é assim, Deus já tinha mostrado para mim que Ele queria que eu chegasse aqui, nesse momento. E eu ficava, o Espírito Santo me falando, e eu ficava assim como que... Eu tenho medo! Porque essa é a primeira coisa que vem. A gente não sabe o que esperar. E quando a Cidinha falou para mim, para você dar uma palavra no culto de jovem, eu fiquei assim como, bom, eu vou aceitar o desafio. Falei para ela, eu vou aceitar o desafio, porque, irmãos, jovens, é um desafio para mim estar aqui. E para as pessoas que me conhecem, eu gosto de ensinar, mas eu sou uma pessoa naturalmente tímida. Eu não gosto de falar
em frente de um monte de pessoas. Então, o que acontece? Para mim, está sendo um desafio. E Deus já falou muitas coisas na minha vida. Mas para eu chegar lá, não é somente eu quisesse chegar aqui e falar para você, fica ali sentado que a bênção vai chegar. Mas eu estaria mentindo para você. Quando Deus fala alguma coisa na sua vida, promete algo na sua vida, você vai ter que passar pelo processo. Porque você vai ter que aceitar alguma coisa. Nesse caso. E no caso do meu processo, eu tive que me sentar a aprender sobre a palavra de Deus. Eu estou aqui simplesmente desafiando tudo que eu pensava que eu poderia fazer, né? E eu quero mostrar para você o que a gente poderia fazer enquanto a gente está em qualquer processo. Porque imagina, por exemplo, que a maioria são jovens que tem algum sonho na sua vida. Tem algum sonho na sua vida, quer chegar numa carreira, mas será que você está disposto a sacrificar o que tem que sacrificar para chegar lá? A questão é essa. Porque a gente precisa de muita disciplina, a gente precisa de muito esforço e de muita motivação. E muitos jovens muitas vezes acabam não aceitando as coisas que tem na frente, as oportunidades, os processos que tem na vida, porque podem demorar muito. Fala, não, isso aí vai, sei lá, 5 anos, 10 anos, não vou passar 5 anos, 10 anos fazendo a mesma coisa. Vocês se imaginam se Noé tivesse visto para o tempo de construção da arca? Estima-se que ele demorou em torno de 100 anos para construir a arca. Você se imagina que naquele momento que Deus falou para Noé, Noé, você tem que construir uma arca, mas você vai durar 100 anos. Deus não falou para ele. Mas se ele soubesse que ia durar 100 anos, será que ele faria? Será que ele tivesse feito? Mas se ele não tivesse feito a salvação dele, e não só dele, do mundo que vinha depois. Não, ele tem toda a razão. Eu quero mostrar para você a seguinte coisa. Versículo 1, do que a gente leu. Versículo 8. O que fazer durante o processo? Quando a gente está dentro do processo de Deus. O que fazer? Ou o que não fazer? Se me adianto, Deus não está ali. Se eu volto para trás, não o percebo. O que ele diz esse versículo? Muitas das vezes a gente já aceitou o processo, a gente está dentro do processo, mas a gente vê o tempo passar devagar e não vê nada acontecendo. E o que acontece? A gente começa a querer as coisas rápidas. Como falei para você no começo, o mundo está nos acostumando a que as coisas têm que ser rápidas. Mas por quê? Não que isso seja ruim, mas para as coisas de Deus, isso não funciona dessa forma. Então, o que acontece? Deus não quer que nós não adiantemos. Deus quer que nós nos mantenhamos no tempo dele, com paciência, irmãos, com paciência. Eu quero fazer um ênfase aqui e queria mostrar para você uma notícia, uma manchete que eu vi e para mim, eu me preocupei de verdade, eu senti dor naquele momento que eu li aquela notícia, que dizia assim, as faculdades têm uma nova concorrência. A cada 10 pessoas interessadas em começar um curso de graduação neste ano, pelo menos 3 delas desistem porque estão gastando demais com os jogos e apostas online. Jovens, estou falando de jovens, pessoas que querem fazer um curso de graduação. Estão perdendo ou desistem porque estão gastando demais com os jogos e apostas online. São mais de 1,4 milhões de possíveis estudantes que deixam de pisar numa sala de aula por causa das bets. As bets são as agências de apostas. Naturalmente, isso tem preocupado as faculdades, particularmente, que encomendaram uma pesquisa sobre o assunto que confirmou a preocupação. O resultado: quanto menor a renda familiar, maior é a chance dos jovens estarem apostando em vez de investindo na educação. Em famílias com rendas de R$1.000 por pessoa, 41% trocam o estudo pela vez.
O que reflete essa notícia, jovens? Imagina você que quer fazer uma carreira universitária e está dentro do processo ou está pensando em fazê-la, mas as coisas ficaram difíceis. Você vê nesse momento uma alternativa surgindo. Eu vou postar online. Se eu ganhar, para que eu vou estudar? Já vou ser rico, vou viver só dos dividendos. Vou colocar isso ali na poupança e já era. Para você ter uma ideia, 41% dos brasileiros já apostaram alguma vez na sua vida e só 2% investe. Então, isso, o que eu refleti isso? Que o pessoal, os jovens de hoje não estão tendo pensamento ao longo prazo. Que isso é o que Deus quer na sua vida. Para você conquistar as coisas maiores, precisam de tempo. Você precisa passar por um processo de preparação. Porque imagina alguém que quer estudar, que quer ser um médico. Imagina só se você só for lá na faculdade e o cara vai lá, te assina o diploma e você já está graduado. Quando você for fazer a operação, você não vai saber nada. Então, para você obter um título, você precisa passar pelo processo de estudo. Então, isso mesmo acontece nas coisas de Deus. Quando Deus faz uma promessa na sua vida, você tem que se comprometer com aquilo, porque senão aquilo não vai acontecer. Não que Deus precise de você para que isso aconteça, mas Ele precisa da sua colaboração. Porque o Espírito Santo ele não vai agir na sua vida se você não o deixar. Eu posso falar pessoalmente, jovens, estou falando aqui para os jovens, hoje, como não sei se todos viram que eu fiz dei uns testemunhos há uns domingos atrás, que neste momento eu estou vivendo coisas que eu sinto que eram para ter acontecido há 10 anos. 10 anos exatamente. Por quê? Porque eu tinha o conhecimento para fazê-las. Mas eu vou falar para vocês, você sabe por que eu não fiz? Porque eu falei o seguinte, e provavelmente vão dar risada, mas o que eu falei para eu não aceitar o processo naquele momento, eu falei, não, isso aí vai durar 5 anos, eu tinha 17, isso aí vai durar 5 anos, daqui lá Jesus já voltou, não vou desfrutar nada. Sério. E eu não era, então eu vou falar para você, sério. E nesse momento eu estava afastado, mas eu tinha ciência que em qualquer momento Jesus ia voltar. E a oportunidade vinha e eu falava assim, não vou aceitar, eu quero uma coisa mais rápida, daqui 1 ano, porque senão não vou desfrutar, Jesus vai voltar e eu não vou desfrutar daquilo. E o que acontece? Porque eu falo para vocês que essa palavra mexeu muito comigo, porque agora eu sei que eu tenho que aceitar o processo. Agora eu estou indo devagarzinho, mas eu sei que eu vou chegar em algum lugar lá. Entendeu? Então, é isso que eu quero passar para vocês, jovens. Vocês estão agora numa fase que é melhor vocês investirem em você. Que é melhor vocês aceitarem as coisas que Deus está preparando para vocês. E não somente na vida secular. Eu também falo das coisas do reino de Deus. Porque já tem muitos jovens aqui que receberam palavra, receberam profecia sobre as coisas que Deus quer na sua vida, para o reino de Deus. Mas vocês aceitaram já o processo de chegar lá? Essa é a questão. O versículo 2. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. O que quer dizer esse versículo? Novamente, durante o processo, a gente vai se sentir sozinho. A gente vai sentir que a gente ora e não recebe resposta. Alguma das vezes, mas isso é um processo pelo qual Deus permite para a gente amadurecer, para a gente crescer nesse sentido, que a gente não precisa ouvir em todo momento que Deus te ama. Porque aqui eu disse, e muitas vezes, você lê a palavra de Deus e você vai saber o quanto Deus ama você.
Mas você não precisa ficar escutando todo dia, eu te amo, te amo, te amo, porque Deus já sabe que, você já sabe que Deus te ama. Então, isso, a palavra de Deus vai reafirmar para você uma e outra vez. Você só precisa ter compromisso com a palavra de Deus, com o reino de Deus. Então é isso. A gente às vezes não tem a sensibilidade necessária para perceber quando Deus está agindo na nossa vida. Quando Deus fica calado, que a gente ora e não recebe resposta, muitas das vezes é porque Ele está agindo. Só que Ele não precisa falar para você que Ele está agindo. A gente só precisa ter fé, da mesma fé que Jó teve, porque ele não sabia o que ia acontecer com você, irmãos. Eu imagino a angústia de Jó quando ele estava nesse momento, falando essas palavras, que Deus, se Ele me provasse, eu sairia como um ouro. Os processos é para isso, irmãos, jovens. Muitas das vezes o processo vai ser uma situação em que a gente fica incomodado, a gente tem que sair da zona de conforto para a gente conseguir superar aquela situação, aquele processo. Mas o que vai trazer isso para a gente? A gente vai ter mais experiência, a gente vai ganhar alguma coisa, alguma conhecimento, alguma sabedoria que vai servir para o nosso propósito, porque é isso que Deus quer. Deus quer processar você, Deus quer que você passe pelo processo, mas para você ter a capacidade de você cumprir com o seu propósito. Entendeu? O versículo 11. Bom, os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Porque assim, nesse momento ele já estava com o Jó, ele já estava respondendo para os amigos dele. Por quê? Porque os amigos dele estavam acusando ele. Estavam acusando e falaram que provavelmente ele estava passando por aquilo porque ele tinha pecado. E da mesma forma que sinalizaram o Jó, vão falar de você. Da mesma forma, enquanto o Jó passava pelo processo, porque ele estava passando coisas que para aquela época provavelmente não era normal para uma pessoa que, segundo eles, era de bem. Então, quando você estiver passando pelo processo, vão falar de você. Se você estiver fazendo a coisa certa, vão falar de você. Eu já falei aqui do tempo da construção da arca. E vamos ver um personagem, José. José, para ser governador, ele teve que passar até o momento em que Deus, até o tempo em que Deus preparou o momento certo para ele ser governador. Ele passou por muitas coisas. Ele foi vendido, ele foi jogado no poço, foi vendido. Mas o que trouxe aquilo para ele? Conhecimento. Porque ele chegou na casa de Potifar, ele acabou administrando toda a casa do Potifar, todos os bens. Depois ele foi para a cadeia. O que acabou fazendo ele? Ele acabou administrando praticamente, era o segundo ao mando. Mas o que aquilo trouxe para ele? Deus estava preparando ele para ser governador. Deus estava preparando ele para o momento certo da bênção dele chegar. Então, o que eu quero falar para você é que, às vezes, a gente tem bênçãos travadas nas nossas vidas porque a gente não quer aceitar o desafio. Do jeito que falei para vocês no começo. A Cidinha me falou para eu dar a mensagem e eu fiquei até com medo. Mas eu falei para ela, eu vou aceitar o desafio porque é algo que é uma coisa que eu nunca experimentei. Eu nunca tinha feito dessa forma. Mas assim, e essa questão, a gente tem medo daquilo que não conhece. Então Deus quer levar para você para dar uma bênção. Deus quer levar você para uma situação onde você não conhece, mas para você aprender. Então, quando a gente fala, Deus fala alguma coisa para nós, a gente tem que saber que se Deus está prometendo alguma coisa para nós, nós temos que perguntar: Deus,
o que eu tenho que fazer para aquela bênção chegar a mim? Porque, irmãos, se Deus falou para você que você vai ser próspero, mas você fica sentado todo dia no sofá em frente do televisor, você acha que a bênção vai chegar até você? Então depois a pessoa fica falando, não, mas aqui eu estou aguardando porque Deus falou para mim, eu estou aqui sentado. Mas a pessoa não quer a responsabilidade de aprender. Deus falou para mim que ia prosperar. Bom, então eu vou aprender finanças. Bom, então eu vou estudar como fazer oratória. Porque o administrador de empresa, uma pessoa de venda, tem que saber se comunicar. Bom, então eu vou estudar por quê? Porque acho que em Eclesiastes que diz que é do homem fazer planos. E a confirmação vem de Deus. Então, se Deus já está falando para você, essa promessa é sua, vai atrás que Deus vai abençoar. E é dessa forma que Deus quer fazer. Deus já falou para vocês alguma profecia, alguma coisa que quer fazer com vocês, jovens, aqui dentro do reino. Deus quer usar vocês dentro do reino, mas também precisa do seu interesse. Também precisa que vocês coloquem a mão no fogo. Porque não é simplesmente, Deus falou que ia ser evangelista. Mas nem apologia ele sabe. Apologia é quando você estuda a defesa da fé. Que uma pessoa chega na rua para você e falar qualquer besteira da palavra e você vai saber responder. Isso é apologia. Então, um evangelista, ele precisa saber disso. Mas como a promessa vai se cumprir se aquela pessoa não vai atrás? Não é simplesmente receber a palavra e acabou. Então, eu acredito que Deus nesse momento está trazendo na sua mente aquela profecia, aquela promessa que provavelmente Ele falou em algum momento para vocês e ainda não se cumpriu. Mas por que não se cumpriu? Essa é a pergunta. Você já está atrás daquilo? Você Deus falou para mim que eu ia ser discípulo, pastor. Mas não, aí não estuda a palavra? Aí fica difícil, né? Então, o resumo é que a gente tem que aceitar o processo, jovem. Não olhem o tempo. Não olhem o tempo, porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Vocês vão perder 10 anos, ou até mais. Entendeu? O tempo é agora. Se Deus falou alguma coisa na sua vida, é para vocês começarem a enxergar aquilo que Deus quer usar na sua vida. Então, eu quero trazer para vocês, para ajudar vocês nesse entendimento, 2 versículos. Antes disso, está a questão de que Deus está no controle. Como já falei para vocês, eu estava em meio de uma tribulação, mas Ele fala aqui, Deus sabe o meu caminho. E se Ele está me provando, é porque eu vou sair como um ouro daqui. Mesmo, Ele não estava sabendo o que ia ser da vida dele no dia seguinte. Mas ele tinha confiança que aquilo que estava acontecendo era de Deus. Mateus 17:20 fala, como já falei para vocês no começo, sobre o grau de mostarda. Aqui Jesus fala sobre como tem que ser a nossa fé. Diz que a nossa fé, por causa, naquele momento ele estava falando sobre a questão de expulsar demônios, essas coisas, mas isso aqui aplica para a vida geral. Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Eu quero fazer um paralelo aqui. Tem uma profecia de Jeremias que está se cumprindo nesse tempo, nos tempos de hoje. Que tem uma profecia que fala que o mar morto deixará de ser salgado e que fluirão rios
de água doce desde Jerusalém até o Mar Morto. Isso foi uma profecia de Jeremias, há 2000 anos atrás, ou até mais. Isso está acontecendo agora. Mas esse homem falou com tanta fé, ele não saberia que ia acontecer. E está acontecendo agora. O que Jesus quer nos mostrar quando ele diz que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda? Eu já falei para você que Jesus ele também compara o grão de mostarda como se fosse o mais pequeno, mas que se torna a maior árvore. Duas coisas. A nossa fé tem que ser constante e genuína. Por que constante? Porque não adianta você começar o processo com aquela fé fervente, mas no meio aí apaga, vai embora e deixa tudo. Aí não adiantou. E o grão de mostarda ele não para de crescer. Qualquer semente, qualquer coisa na natureza, vamos falar da semente, ela não para de crescer. Ela começa seu processo de fermentação e ela não para de crescer até virar uma árvore. A tâmara, nas condições normais, ela demora até 100 anos, irmãos. 100 anos para dar o seu primeiro fruto. Então, quem planta geralmente não come o fruto dela. Mas olha o processo dessa semente. Ela não para de crescer. Ela não para até ela dar seu fruto. E segundo, nós temos que ter uma fé que não questiona. A viúva de 2 Reis, capítulo 4. Temos aquela viúva que o marido tinha morto, né? Uma viúva. E o que o profeta Eliseu falou para ela? O que você tem? Eu tenho só isso, a garrafa de azeite. E o azeite. Qual foi o milagre? O milagre que aconteceu aquilo foi que a multiplicação do azeite, certo? Mas o que de fato aconteceu para que aquilo começasse, para que aquele milagre começasse a ser executado? Imagina que isso aqui é a garrafinha de azeite. Deus falou para a mulher, verte ela. Você imagina se a mulher esperasse que aquela garrafa começasse a jogar óleo sozinha? Não. Aí ia morrer e nunca ia acontecer o milagre. E a garrafa não estava cheia, só tinha um pouco de azeite. O que ela teve que fazer? Mesmo ela vendo que não tinha azeite naquela garrafa, um pouquinho, ela verteu. E aquele azeite não parou de sair. Então, o que eu quero falar para você? Que você tem que dar o primeiro passo. Na fé, você tem que dar o primeiro passo. Não adianta você ficar com a garrafa de óleo aqui. Imagina só aquela mulher no desespero. Ela tinha, para ver o milagre, ela tinha que dar o primeiro passo. Exatamente, ela teve que buscar as vasilhas, mesmo ela vendo que aquela garrafa não tinha quase azeite. Mas ela, com fé, ela virou. E aquela garrafa ela não parou de jogar azeite até encher as 11 e pouco de garrafa que tinha. Só quando o filho dela falou, mãe, não tem mais, o óleo parou. Então, só quando o seu propósito for cumprido, é que sua meta será chegada. Então, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês estão jovens e têm projeto na sua vida, tanto na vida secular como na vida com Deus, dentro da igreja. Deus quer fazer coisas grandes com você, mas você tem que aceitar o compromisso. As pessoas grandes que provavelmente nós conhecemos nesse mundo, a maioria das pessoas que são prósperas financeiramente, elas passaram por algum processo. E não foi fácil. E muitas das vezes, quando você quer algum conselho, procura uma pessoa que já conseguiu alguma coisa na vida de Deus. Alguma pessoa que seja posicionada na vida de Deus. Vai lá. E para a conclusão,
Eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Perdão. Vocês lembram do propósito que eu falei para vocês de Jó? Que lhe faltava uma coisa. O que você obterá do processo? O que? Para que aquele processo serve? Tem Jó, capítulo 42, versículo 3. Para mim, irmãos, para mim, jovens, esse versículo aqui demonstra o que Deus queria ainda de Jó. Ele diz, 42, versículo 3. E diz: Tu me perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas que são coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Nesse momento, Deus está já no final do livro, Jó está falando para Deus: Deus, eu não sabia do que eu estava falando. Eu não sabia do que vinha deste processo. E é normal, a gente quando está no começo, provavelmente a gente não entende aquilo a que Deus quer, aquele processo pelo que Deus quer que a gente passe. Muitas das vezes é uma coisa, muitas das vezes não, 100% das vezes vai ser uma coisa que nos tira da nossa zona de conforto. Como eu nesse caso. Eu estou sendo testemunha aqui para vocês, que não é fácil. Tem o versículo 5, se você puder colocar o versículo 5. Diz, o que diz no final Jó para Deus: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que quer dizer isso? Relacionamento maior, relacionamento mais íntimo. Porque que acontece, irmãos? Jó não conhecia Deus pessoalmente, porque ele sabia, ele conhecia Deus, mas não dessa forma. Depois que ele passou por aquele processo, que Deus respondeu ele falou isso aqui para Deus: Eu te conhecia só de ouvir falar. Eu só ouvi umas histórias aí de você e foi assim que eu te conheci. Mas agora os meus olhos te veem. Então, irmãos, depois que você passa pelo processo, depois que você... porque tem uma coisa, às vezes os processos não acabam, viu? Porque a gente vai sempre crescendo, a gente sempre cresce. E para crescer a gente precisa fazer como a semente, não parar. Não para, a semente não para de crescer, senão até que ela cumpra seu propósito. E a gente só vai cumprir no propósito, não só quando Cristo vier, só quando Jesus chegar de volta. Então, o único que pode deter ou atrasar as bênçãos de Deus na sua vida é você mesmo. Então, não queira vir, mas é que há tanto tempo que Deus falou para mim que ia ser próspero. Há tanto Deus falou para mim que eu ia fazer aquilo, que ia fazer isto. Mas o que a gente está fazendo por aquilo? Quando, não sei, mas de uma forma sobrenatural, como o Espírito Santo age, Deus começou a me incomodar pela palavra. O Espírito Santo me começou a incomodar pela palavra, para eu estudar a palavra de Deus de verdade. E eu nem esperava, naquele momento, eu nem pensava, não, eu vou estudar porque eu vou pregar. Não era desse o meu desejo. E ele começou a me incomodar com a palavra, eu comecei a estudar. E não é fácil, irmão, não é fácil, mas eu aceitei o processo. Deus começou, quando eu aceitei naquele momento aquele processo, aí Deus começou a me abençoar. Mas também vou falar para você, não é fácil. Durante o processo, não é fácil. E saiba que a vida do crente é um processo completo. Porque nós passamos pelo processo de salvação. E o nosso processo de salvação só vai finalizar quando Jesus chegar.
O nosso processo nesse momento, como Jesus falou, ide e fazei discípulo por todas as nações e pregar o evangelho a toda criatura, o nosso processo é contínuo. Então, aceite o processo e não questione. Eu falo para vocês, eu sou testemunho, que eu já questionei muitas das vezes as coisas que aconteciam na minha vida, mas eu compreendi o porquê daquelas coisas. E tem um versículo, muitas das vezes a gente se preocupa com a questão do tempo. Será que é tempo de Deus? Será? É que eu vou esperar, porque eu não acredito, eu não sinto que seja tempo de Deus. E muitas das vezes você vai fazer aquilo guiado pelo Espírito Santo, mas vai ter pessoas, como eu falei para você, vai ter pessoas que vai criticar você. E só tem um que vai confirmar se o tempo de Deus ou não. Lucas, você poderia colocar para mim Isaías 26, 3? 26, 3. Não, é 26, 3. O que diz? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A única coisa que vai julgar o tempo de Deus na sua vida é a paz. Porque você vai tomar aquela decisão a qual o Espírito Santo está te empurrando para você aceitar. E uma vez que você aceite, mesmo as coisas ao redor não estejam dando certo, mesmo as coisas você não se sinta de acordo com aquilo que está acontecendo, no seu coração vai ter paz. Eu testemunho para vocês isso, porque recentemente aconteceram coisas dessas, e estão acontecendo, irmãos, na minha vida. Então é isso que eu quero também para a vida de vocês. Porque se vocês aceitarem isso, se é de Deus, se Deus já falou para você, o que você está esperando para ir atrás daquilo? Se Deus já falou para você, você vai ser meu grande evangelista, vai lá e estuda, que Deus vai dar graça, com certeza. Então é isso. Eu queria deixar da forma que Deus mexeu com esse tema comigo, eu queria deixar esse ensinamento para vocês jovens, que vocês estão numa idade boa para começar a semear. E lembra que a semente demora para crescer. E todos os dias você tem que regar. Todos os dias você tem que cuidar dela. Em nome de Jesus. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.